Amados, vamos lá, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 15. A igreja de Corinto, irmãos, era uma igreja muito diferente. Corinto era uma cidade muito que ostentava muito na sua época. Uma cidade muito rica, uma cidade que as pessoas tinham orgulho de falar da sua cidade. Nós enxergamos algumas repreensões muito sérias. Eu acredito que as repreensões mais sérias do Novo Testamento foi para essa igreja, para a igreja de Corinto. E essa palavra, para mim, essa palavra é uma palavra para o nosso tempo, para a igreja de Jesus de hoje. 1 Coríntios capítulo 15. Era uma igreja, irmãos, que funcionava nos dons espirituais, no trabalho. Era uma igreja que não faltava dons espirituais. Era uma igreja que tinha condições financeiras. Tinha muita gente rica nessa igreja. Eles não tinham necessidades financeiras. Mas também nós enxergamos um povo que faziam coisas terríveis, quase que inacreditáveis. E no decorrer da mensagem eu vou falar um pouco sobre isso. 1 Coríntios 15, versos de 1 a 11. A palavra do Senhor fala assim: Ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebestes e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como vô-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, aqui é Pedro, e pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem, alguns já haviam morrido. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim, como a um abortivo, ou seja, algum nascido fora do tempo, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Irmãos, eu acho que alguém precisa, por favor, acender aquela luz e ajeitar as crianças, senão elas podem aprontar por lá. Criança é criança, isso é normal, né? Não é espiritual não, isso é normal, é natural, é criança. Precisa ter um olhar de alguém. Então me ajudem nisso para eu não perder a concentração aqui, tá bom? Por favor. Vamos orar mais uma vez, amados? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Pedimos, Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós precisamos, Pai, ser ministrados pelo Senhor. Por isso, Paizinho, queremos ouvir tua voz, queremos ser guiados pela tua palavra, queremos permanecer, Senhor, naquilo que nós cremos, naquilo que ouvimos, naquilo que recebemos em nosso coração. Por isso, Paizinho, fala conosco nessa noite. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, amados. A igreja de Corinto era movimentada, cheia de dons, de conhecimento, de manifestações espirituais. Havia lá quem profetizava,
quem orava em línguas, quem interpretava, quem tinha dom de cura. Irmãos, lá não faltava dons espirituais, nem manifestações espirituais. Havia uma abundância de manifestações de Deus naquela igreja. Não podemos afirmar que Deus não agia de alguma maneira naquela igreja, mas ao mesmo tempo era uma igreja adoecida. Naquela igreja tinha divisões. Naquela igreja o povo gostava de partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus. E aí cada um com a sua afirmação talvez queria declarar que se achava melhor do que o outro. Aquela igreja tinha imoralidade, irmãos, e imoralidade tal de um homem que abusava da esposa do seu pai. Não sabemos detalhes desse caso. Talvez um homem viúvo casa de novo e o filho dele ficava com a madrasta. E ambos congregando naquela igreja. Coisas terríveis na igreja, e Paulo chega a dizer assim: vocês estão inchados, vocês não conseguem perceber isso, lança esse homem fora da igreja, para que Satanás destrua ele lá fora, e quem sabe ele será salvo no dia do Senhor, se ele se consertar, se ele mudar de vida, se ele se corrigir. Era uma igreja cheia de orgulho, era uma igreja que ostentava, era uma igreja carnal, era uma igreja que defendia a cada um os seus direitos. Por incrível que pareça, havia irmãos que tinham alguma queixa contra outro e levava para a justiça. Ao invés de conversar e resolver situações, levava-se para a justiça as causas. Eles eram muito carnais, muito humanos, eram confusos espiritualmente. Era uma igreja que no momento da ceia, Paulo chega a dizer assim: isso aí que vocês fazem não é ceia do Senhor. Vocês não estão se reunindo para melhor, mas para pior. Vocês estão se reunindo, isso aí não está fazendo bem a vocês, está fazendo mal. Que reunião é essa? Que ceia é essa? Então, a repreensão que foi feita àquela igreja, muitas igrejas de hoje usam um pequeno trecho daquela parte de 1 Coríntios 11 para impedir pessoas de participarem da ceia do Senhor, interpretando o texto de maneira isolada. Mas era uma igreja que dava muito problema. Era uma igreja que dizia que Paulo era forte nas suas cartas, mas quando ele estava presente ele era fraco. Era uma igreja que dizia que o apóstolo Paulo era aproveitador, que de alguma maneira ele recebia algum dos dinheiros das ofertas que eram recolhidas naquela igreja. Era uma igreja que suspeitava de um homem de Deus santo como o apóstolo Paulo. E Paulo diz: por isso eu me abstive de receber de vocês salário. Recebi de outras igrejas, mas de vocês eu não recebi, porque eu sabia do orgulho de vocês. Uma igreja rica e financeiramente abastada, mas que suspeita de todo mundo. Paulo disse: eu não quero receber dinheiro de vocês, eu quero me doar a vocês, mas eu não quero receber nada dessa igreja. E as pessoas que eu envio para aí, eu sustento essas pessoas, para que vocês não venham dizer que eu me aproveitei de vocês. Era uma igreja difícil. Então Paulo fala algo surpreendente. Ele não apenas apresenta, irmãos, uma novidade. Ele não diz: olha, eu quero dizer algo novo para vocês. Não, Paulo diz assim: eu quero lembrar vocês. Lembrar o quê? Chegou o tempo, irmãos, de termos que evangelizar os evangélicos. Olha o que Paulo diz: ora, irmãos, desejo lembrar-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual vocês receberam e no qual vocês precisam permanecer. Paulo diz: eu quero lembrar vocês do evangelho. Isso revela, irmãos, algo extraordinário, porque ele não estava falando coisas que eles não sabiam. Paulo estava dizendo: olha, igreja, eu quero lembrar vocês do evangelho, porque o que vocês estão vivendo não é evangelho. Eu quero lembrar vocês do evangelho,
Porque o maior perigo da igreja, irmão, não é apenas rejeitar o evangelho, mas é continuar dentro da igreja, mas vivendo como alguém que se afastou do dono da igreja. Hoje pela manhã a gente conversava aqui falando do amor de Deus. Irmãos, se nós olharmos para a igreja, nós vamos encontrar o amor de Deus. O que é o evangelho? Paulo está dizendo: olha, eu escrevi a vocês, irmãos, para lembrar a vocês do evangelho que eu anunciei e que vocês dizem que receberam e vocês dizem que estão nesse evangelho. Mas se vocês estivessem vivendo esse evangelho, eu não precisava lembrar vocês esse evangelho. Uma igreja evangélica que não está vivendo o evangelho. Irmãos, e as pessoas sabem o que é certo. A questão não é anunciar algo que você não saiba e que você precisa fazer. É repetir aquilo que você já sabe, para ver se estimula você a fazer. Precisa pregar o evangelho. Não era algo que precisava ser lembrado. Você precisa perdoar o seu irmão. Não precisava ficar falando isso direto. Você não já aprendeu isso? Isso não é o beabá do evangelho? Você precisa ter compaixão de quem precisa de Jesus. E eu começo a pensar que não estou vendo pessoas que precisam de Jesus mais do que a igreja dele. Por isso que ele chega a dizer: eis que eu estou à porta da minha igreja e estou batendo, querendo entrar. Eu fico impressionado como as pessoas vêm conversar comigo e falar de coisas que já devia, irmão, ter tirado de letra na sua vida. Ah, pastor, eu ouvi a palavra e eu estava chateado com alguém, com não sei quem, e aí quando eu ouvi aquela palavra, eu digo: eu tenho que perdoar. Meu Deus! Quantas pessoas eu já ouvi: pastor, olha, agora pastor, eu vou ser dizimista, porque eu ouvi a irmã falando lá na frente. Na época que o irmão Marçal falava aqui sobre dízimo de ofertas: pastor, agora eu vou me consertar, agora eu vou. Irmão, pelo amor de Deus. Você rouba o Senhor e você acha que vem adorar Ele, levanta a mão e está tudo certo. Por isso que Isaías diz: olha, as mãos de vocês estão cheias de sangue. Você já há injustiça na mão de vocês e você quer levantar essas mesmas mãos para me adorar? Pastor, agora eu vou ser dizimista. 3 meses depois fala comigo de novo: pastor, agora sim, agora eu vou. Pelo amor de Deus. Que evangelho é que a gente está vivendo, irmão? Quando Jesus diz assim: olha, isso é o mínimo, é coar o mosquito, para não engolir o mosquito. Irmão, se está engolindo o mosquito, está engolindo tudo o resto, o camelo e tudo. Vocês coam o mosquito, que é a fidelidade nas finanças, e negligenciam o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês estão fazendo aquilo que é algo trivial, pequeno, e o restante vocês não estão fazendo. E aquele que não coa nem um mosquito. Que evangelho que não se preocupa com gente. Você é evangélico, mas não se preocupa com os perdidos. Aí eu pergunto: esse evangelho salvou você de quê? Porque se você foi salvo, você vai se preocupar com quem está perdido. Talvez seja o caso que você mesmo está perdido, por isso você não se preocupa com ninguém. Paulo está dizendo: olha, eu quero anunciar a vocês, eu quero que vocês lembrem do evangelho que eu já falei com vocês. Vocês já receberam, e vocês estão dizendo que permanece nesse evangelho. Que evangelho é esse que você está vivendo?
Um evangelho de frequentar culto. Você não faz muita coisa não, irmão, participar de um culto. Você não está me fazendo favor não, participar de um culto. Deveria haver um sentimento no seu coração, que você se reúne como povo de Deus, para adorá-lo, para exaltar o nome dele com liberdade. Deveria ser um prazer para você estar aqui para adorar o Senhor, e não uma obrigação. Nós estávamos num congresso lá em Barreiras, um congresso de mulheres, e alguns homens foram, né? Eu participei desse congresso lá também. Igreja cheia, igreja grande, cheia a igreja. Faltava lugar para sentar. Quando a irmã subiu lá, todo mundo empolgado, tinha tido uma pregação, todo mundo eufórico. No meio da pregação, às vezes, a pregadora pregando e o povo levantando no meio da pregação e queria ficar em pé, de tão empolgado que estava. Aí a irmã foi e falou, disse, agora é o momento de dizer minha oferta. Todo mundo de pé. O povo que estava em pé começou a sentar. E se espichar nas cadeiras assim para trás. Como que diz assim, tem que ter essa parte aí. Fico pensando, irmãos, um povo que diz que adora a Deus, mas não tem um coração para servir pessoas. Eu fiquei pensando, Senhor, eu fiquei triste de ver isso na igreja, mas também fiquei um pouco consolado de achar que isso era só aqui. Não. Preciso ficar dizendo a vocês, tem que ler a Bíblia, tem que ler um livro, tem que buscar a Deus. Preciso ficar dizendo isso. Aí Paulo chega a dizer, se é que vocês já não foram reprovados. O que ele diz? No finalzinho do versículo 2, se é que não crestes em vão. Porque tem como crer em vão. Crer e não mudar. Acreditar em Jesus e não mudar de vida. Crer em Jesus e não ter nenhuma mudança prática no seu dia a dia. Tiago capítulo 2 fala assim, crês tu que há um só Deus? Fazes bem. Os demônios também crêem. Tu é crente como? Crente igual ao diabo? Os demônios também creem e estremecem. Você é crente igual ao diabo? Que crê que Jesus existe, mas vive como se ele não existisse? Você serve a Deus? Como que você serve a Deus? Aqui na igreja? Servir a Deus é lá fora, é no seu trabalho, é na sua casa, é no seu dia a dia, é onde você vai. É evangelho aqui dentro? Irmão, isso é religiosidade só. Você vem aqui no culto, participa do culto, isso não é ser evangélico não. Servir a Deus é você viver o evangelho lá fora. A igreja de Corinto é repreendida porque era um povo egoísta que pensavam neles mesmos. Que tipo de evangelho a gente diz que está vivendo? Paulo chega a dizer para essa igreja, uma igreja espiritual, cheia de dons. Eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu já anunciei e que vocês receberam e que vocês estão dizendo que estão permanecendo nesse evangelho. Eu quero lembrar a vocês esse evangelho que vocês já dizem que sabem. O que é o evangelho? É boas novas. Quais são as boas novas? Os miseráveis que precisam de uma graça que foi concedida por Jesus e que eles recebem essa graça e agora vivem para Jesus e não vivem mais para eles. É isso que é o evangelho. Mas o problema é que as pessoas querem receber o evangelho e continuar com a mesma vida. Ou então abandonou uma vida que depois aos poucos foi voltando ou foi se acomodando a uma vida que não condiz com a vida de Jesus. Eu quero pensar com você. Hoje nós corremos o risco, irmãos, de conhecer a linguagem evangélica, né? E aí, varão, e aí, servo do Senhor, e aí, brasa de fogo. Nós aprendemos a linguagem do evangélico, mas não aprendemos a vida do evangélico. Nós corremos o risco
de ser cristãos aqui dentro e ser um mau caráter lá fora. Ou, no mínimo, ser alguém indiferente à vida dos outros, que não se preocupa com ninguém. Cada um vive sua vida, trabalha como todo mundo trabalha, vive como todo mundo vive, e não tem nenhuma preocupação com aquele que ainda não teve um encontro com Jesus. Será que nos afastamos da fé? Que evangelho temos vivido? E aí alguns se atrevem a falar de Jesus sem se parecer com Jesus. Se tornam apenas religiosos, que têm uma vida na igreja, mas e que a vida não condiz com isso. Quando a pessoa que ouve o evangelho lá fora olha e diz assim: ué, o evangelho transforma? E por que não transformou sua vida? Sua arrogância, sua altivez, seu orgulho de tratar as pessoas dessa maneira? Como é que você diz que o evangelho mudou você? O apóstolo Paulo também diz assim: olha, irmãos, eu também vos notifico, irmãos, o evangelho. Eu quero lembrar vocês de novo o evangelho. Isso é outra versão, né? Ele diz assim: olha, eu quero lembrar-vos, eu quero fazer vocês notórios daquele evangelho que vocês já escutaram. O evangelho precisa ser lembrado constantemente. Os coríntios já tinham ouvido o evangelho, mas Paulo precisava lembrá-los, porque o coração do homem se desvia facilmente daquilo que é essencial. O povo de Israel, irmão, esqueceu do seu Deus no deserto. Levantava-se um rei que servia a Deus, levava o povo para Deus. Daqui a pouco o filho dele governava no lugar e aquele rei morria. O povo se afastava de Deus, esquecia Deus de novo. Aí levantava-se um rei temente a Deus, levava o povo para Deus de novo. O povo se voltava para Deus. Depois ele morria, ficava seu filho. O filho dele ia servir Baal, ia servir Astarote. Irmãos, e era desse jeito. Mas sabe uma diferença do povo do Antigo Testamento e entre eu e você? A igreja de hoje, eles não tinham o Espírito Santo dentro deles, como você tem. Você não poderia, o Espírito Santo não poderia permitir, se você desse atenção ao Espírito Santo, que você se desleixasse tanto e se afastasse tanto do Evangelho sem perceber. Talvez se orássemos mais, se lêssemos mais as Escrituras, o Espírito Santo teria ferramenta para chamar a nossa atenção, para a gente viver um evangelho de verdade. Esses tempos eu vi um vídeo interessante, uma pessoa falando sobre educação de filhos, falando de texto bíblico, falando assim, em nome de Jesus e tal. Eu digo, olha, interessante. Aí entrei no perfil da pessoa, para ver se tinha outras palavras no mesmo sentido. Quando eu olho a pessoa com a vida toda atravessada, dizendo que é evangélico, eu digo, está bagunçado o negócio. Essa pessoa se acha cristã, usa o nome de Jesus, fala que é serva do Senhor, mas irmão, esse perfil não tem nada de Jesus, apenas uma frase aqui e ali. Que tempo de evangelho a gente está vivendo? A igreja, irmão, da Galácia abandonou a graça. Paulo chega a dizer assim, olha, vocês creram, o que foi que impediu vocês de correrem? Vocês iam tão bem, vocês estavam indo tão bem, o que foi que aconteceu? Que vocês caíram. O que aconteceu? Precisava relembrar o evangelho. O povo, a igreja de Corinto, trocou a centralidade do evangelho, da cruz de Jesus, pelo orgulho espiritual que eles sentiam. Era uma arrogância sem tamanho. Eu não sou melhor do que você, porque foi Paulo que me ganhou para Jesus, eu sou discípulo de Paulo. O outro dizia, eu sou de Pedro que caminhou com Jesus. Que evangelho é esse que enche a pessoa de orgulho? É o evangélico que precisa ouvir o evangelho de novo. É o evangélico que precisa voltar para o evangelho que ele professa. O problema não era a falta de informação.
mas era, irmãos, o afastamento daquilo que era a vida real com Jesus. Eles se afastavam de Jesus. Essa Bíblia aí que você está na mão aí, você pega ela domingo para vir para a igreja? Quarta-feira? Você pega ela todo dia? Não precisa responder não, só quero que você pense. Você tem um tempo consistente de meditar nas Escrituras? Ou você não tem tempo para isso? Você diz que essa Bíblia é a palavra de Deus, e você tem tempo com ela? Você valoriza essa palavra que você tem aí? É importante para você? Por que você despreza? Por que você não lê ela todo dia? Existe uma diferença muito grande, irmãos, entre conhecer o Evangelho e viver moldado pelo Evangelho. Conhecer, saber, a informação não te muda. O que muda é a prática. É como se você pegasse uma injeção e dissesse, olha, eu comprei a injeção na farmácia, mas eu não quero aplicar a injeção, eu vou guardar essa injeção, porque ela é muito boa, eu vou guardar. Essa injeção não vai ter efeito em você se ela não for aplicada. O Evangelho só funciona se ele for vivido. Mais importante do que conhecer é obedecer aquilo que você já conhece. Há pessoas dentro da igreja, irmão, que sabem muitos versículos, conhecem as coisas da igreja, frequentam os cultos, mas vive como se Jesus não tivesse morrido na cruz por elas. Irmão, a morte de Jesus não foi brincadeira não, foi real. Jesus sofreu mais do que qualquer ser humano da terra. Jesus transpirou sangue. Aquilo foi real, aquilo é verdade. E você crê num evangelho que não está disposto a pagar nenhum preço. Você não está disposto a fazer nada pelo evangelho, mas de ficar sentado naquele seu sofá, assistindo televisão enquanto seus vizinhos se perdem, e você diz que é evangélico? Não mede esforço para assistir qualquer jogo, vai ter o jogo da Copa agora. Se tiver jogo na hora do culto, vai ter culto do mesmo jeito. É só para você se avaliar o que é mais importante para você. Tem gente nem sendo Copa, não vem para a igreja se tiver um jogo do seu time. Eu amo Jesus, mas ama mais o Flamengo? Eu sei que o Flamengo é bala. Ele não disse nada que está no meio do culto, né, Ney? Mas, irmão, seja o que for, o que é mais importante para você? Não é o que você diz que é mais importante, é o que você dá mais atenção e prioridade que é mais importante para você. Eu fui trabalhar hoje, meu pé está doendo um pouquinho, porque eu fiquei muito tempo em pé, então não vou para o culto hoje não. Irmão, ninguém é obrigado a vir para o culto não, mas o que me estranha é você não desejar adorar a Deus junto com os irmãos. Isso me estranha. Eu tenho quase 30 anos que eu aceitei a Cristo. Irmão, nunca fui de ficar em casa, para dizer assim, vou ficar em casa porque... Irmão, Davi, quando o filho dele morre, Davi toma um banho, se perfuma e diz assim, eu vou para o templo adorar a Deus. Pastor Bill Johnson, a esposa dele morreu, e na mesma semana, não sei se foi no mesmo dia, ele foi para o culto na igreja dele, e a igreja toda em silêncio para escutar o que é que ele ia pregar. Ele disse, eu vim adorar o Senhor, porque na terra é o único lugar que eu vou poder adorar a Deus com dor. Lá no céu eu não vou ter dor nenhuma, mas aqui na terra é o único lugar que eu posso adorar com dor, sentindo dor. Irmãos, ele disse que foi um quebrantamento para toda a igreja. Não precisa de nada para você faltar um culto, né? Só basta alguém chamar você para comer um x-salada. Aí você diz, eu sou evangélico.
Tu é o quê? Mas bom era ser João Batista, porque é difícil pregar uma mensagem dessa sem xingar. A igreja nunca ficou emudecida, irmão, diante das injustiças do mundo. A igreja de Jesus, Pedro apanhava e dizia: olha, não fale mais desse evangelho. Ele dizia: mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Irmão, diante de quem deu uma surra nele, diz assim: não fale mais. Ele diz: eu vou falar, meu amigo. Quando eu sair daqui, é só eu virar a esquina. Julgue se é mais importante obedecer a Deus do que a vocês. O que é mais importante obedecer? Apanhava para ficar calado. Hoje em dia, recebe incentivo para falar e não fala nada. Fala do governo, fala de Lula, fala de Alexandre de Moraes, fala de futebol, mas não fala de Jesus. Tua boca não sabe falar de Jesus, não? Sabe por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Seu coração está cheio de quê? Segunda coisa, o evangelho apenas, irmão, não é recebido, ele deve ser continuado. Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não é conhecer e pronto, eu já sei. É preciso permanecer. Eu falei, isso tem estado muito no meu coração. Eu falei um pouco quarta-feira sobre isso. Jesus fala que Ele é a videira verdadeira e que deveríamos permanecer nele, permanecer na sua palavra, as suas palavras permanecerem em nós e nós permanecermos no amor de Deus. Paulo está falando: o evangelho que vocês ouviram, que vocês receberam, permaneçam nele, não se afaste desse evangelho, permaneça nele, porque uma coisa é vir em um culto, 2 cultos, outra coisa é você permanecer buscando a Deus, quando todo mundo falhar. Ou é suficiente para você, seu cônjuge, dizer assim: acho que eu não vou hoje não. Aí você diz: eu também não vou, acho que você não vai. Irmão, eu não estou dizendo isso não é por causa do culto, não. Deus sabe do meu coração. Você não precisa que ninguém vá com você buscar a Deus, não. Se ninguém lê a Bíblia na tua casa, leia você. Busque a Deus você, porque você disse que é evangélico. Eu quero lembrar a vocês o evangelho que anunciamos a vocês e que vocês receberam. Permaneçam nesse evangelho. Eu quero lembrar a vocês esse evangelho. Muitos querem apenas receber o evangelho, mas Paulo enfatiza: eu quero que vocês permaneçam nesse evangelho. O evangelho, irmão, não é apenas uma decisão, não é apenas um momento. O evangelho não é emoção, o evangelho é vida continuada. Jesus não é a faixa de chegada, Jesus é o caminho. E o que é que você faz no caminho? Entende? Se Jesus fosse uma faixa de chegada, você chegou em Jesus, pronto, agora eu posso viver como antes. Não, Jesus disse: eu sou o caminho, ande nesse caminho, viva nesse caminho, prossiga nesse caminho, Ele é o caminho. E você quer ser evangélico, você tem que viver no caminho, senão você não está em Jesus, que é o caminho. Permanecer é viver de acordo com as Escrituras. Sirva Jesus, permaneça naquilo que você ouviu. Irmãos, o evangelho é um fundamento para uma vida diária. Permanecer no evangelho significa continuar dependendo da graça de Deus, não da força do seu braço. Continuar no evangelho significa continuar negando a si mesmo, levando a sua cruz todo dia. Continuar no evangelho significa eu me arrepender dos meus pecados todo dia. Continuar no evangelho é continuar olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Continuar no evangelho é viver essa palavra, é se alimentar dessa palavra. Isso é permanecer no evangelho. Uma igreja se perde, irmão, quando ela começa a trocar o arrependimento por entretenimento. Se tiver uma coisa nova,
se tiver um pregador novo, se tiver alguma coisa nova na igreja, o povo está lá. Mas se tiver um culto, se tiver uma vigília, eu acho que eu não vou não. Quero saber que tipo de evangelho a gente vive. O evangelho não nos chama para frequentar a igreja apenas, irmão. O evangelho nos convida para dar a vida por Jesus, servindo outras pessoas, cuidando de outras pessoas. Isso é o evangelho. Terceira coisa, o evangelho só transforma quando você retém esse evangelho com firmeza. Olha o versículo 2. Eles, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo anunciei, se não é que crestes em vão. Pelo qual também vocês são salvos, se vocês o retiverem, o receberem com firmeza dentro de vocês. Paulo mostra que existe o perigo de ouvir sem permanecer. Há quem escute, quem se emocione, há quem sinta um friozinho na barriga, há uma vontade de chorar na igreja, mas na segunda-feira parece que o evangelho que eu escutei ontem no domingo não existe mais. Aquele evangelho é vida, não é um momento de culto não. Permanecer no evangelho é viver de acordo com ele, é amar pessoas, é amar Jesus, é servir Jesus, é viver lutando contra o pecado, é viver, irmão, servindo o Senhor. O evangelho bíblico transforma o homem interior e não apenas sua maneira de se comportar do lado de fora, sua maneira de se vestir. Muda o coração dele, coloca amor no coração dele. É isso que o evangelho faz. Eu estou pulando algumas coisas aqui, irmão, que eu acho que vocês ficaram tão desanimados que eu não vou nem pregar tudo. Quarto, o centro do evangelho, irmão, é Jesus crucificado e ressurreto. O evangelho não pode ser embelezado, o evangelho não é para lhe agradar. Hoje em dia tem sido falado muito aí, você vai ver nas redes sociais, que o importante é ser feliz, o importante é você estar bem, o importante é você se sentir bem. Mas não, o evangelho não é isso não, o evangelho não tem nada a ver com sentimento não. O evangelho é viver, é vida. Por isso que Paulo diz, eu quero lembrar a vocês o evangelho que vocês escutaram e receberam e tem que permanecer. O centro não é o homem, o centro não é a prosperidade, o centro do evangelho não são seus sentimentos, o centro do evangelho não é seu bem-estar, o centro do evangelho não é o seu conforto, o centro do evangelho é carregar a sua cruz, é negar-se a si mesmo. É buscar viver longe do pecado, viver para Jesus. Isso é o evangelho que você um dia escutou e disse que recebeu. Eu quero que você pense nesse evangelho. O centro é Jesus. Não existe evangelho sem cruz, irmão. Quando a cruz volta para o centro, aí o orgulho cai, nosso pecado é confrontado. A graça passa a ser vista como algo de extremo valor, porque eu entendo que eu estou em pé, porque eu sou um miserável pecador e a graça de Jesus me sustenta. Um irmão essa semana me fez uma pergunta, disse, pastor, quem ama trai? Eu falei, sim, quem ama pode trair. Sabe, pastor, mas eu acredito que quem ama não trai. Porque quem ama a esposa, ama os filhos, ama a sua família, ele vai pensar na sua família, ele não vai trair. Falei, irmão fulano, você ama fulana, sua esposa? Amo. Então você está imune de pecar contra ela? Ele disse, não. Falei, nós dependemos da graça de Deus todo dia. Não é suficiente dizer que ama Jesus. O temor de Deus precisa estar no nosso coração. E esse temor só vem por meio do relacionamento com Deus, através da sua palavra, através da oração, através das disciplinas espirituais. E o evangelho transforma, irmão, a pessoa mais improvável
Paulo diz isso no verso 10, né? Pela graça de Deus eu sou o que sou. Paulo relembra a história dele, ele diz: eu fui perseguidor da igreja. Eu nem sou digno de ser chamado de apóstolo. O evangelho transformou a vida de Paulo. Paulo era um perseguidor da igreja. Agora Paulo passa a ser perseguido pela igreja. Irmão, quando o Senhor fala com Ananias, eles: Ananias, vai lá, porque Saulo está lá orando, e eu dei uma visão para ele, que um homem chamado Ananias, que é teu nome por acaso, vai entrar lá, vai orar por ele, ele vai voltar a enxergar. Eu imagino que Ananias deve ter pensado: Senhor, é melhor esse homem cego orar para ele enxergar. Esse homem enxergando saiu matando meio mundo de crente aí. Senhor, e ele fala, né? Ele diz assim: Senhor, eu tenho ouvido a respeito desse homem, ele é um perseguidor do teu povo. Sabe o que Ananias sentiu? Medo. Sabe o que Deus diz? Essa semana que eu estava de novo lendo esse texto, ele diz assim: olha, ele é um vaso para mim escolhido, e eu vou mostrar para ele o quanto ele precisa sofrer pelo meu nome. Irmãos, eu não estou pregando um evangelho de sofrimento, que você tem que buscar sofrer, não é isso não que eu estou dizendo. Mas o que eu quero dizer é que quando você sofrer, você não tem direito de abrir mão do evangelho porque você não está se sentindo bem. O evangelho é mais importante do que os seus sentimentos. Permaneça fiel a Deus, dependendo do Senhor, sempre. Porque o evangelho não precisa que você se sinta bem para obedecer. Amém ou não amém? Ele havia sido um perseguidor da igreja, ele era um homem violento, inimigo da igreja, mas o evangelho transformou a vida de Paulo. O que é que eu aprendo com isso? Que ainda hoje, religiosos podem ser transformados. Pessoas que acostumaram a viver dentro da igreja, estão frios espiritualmente, podem ser transformados. A graça do Senhor está disponível. Igrejas adoecidas podem voltar a colocar Jesus no centro e começar a amar pessoas de novo. Nós precisamos nos arrepender como igreja e voltarmos ao evangelho verdadeiro, que é o evangelho de Jesus. Paulo diz aos Coríntios: olha, uma igreja pode continuar ativa e ainda assim ela está distante da cruz. Uma pessoa pode estar dentro da igreja, mas com o coração longe de Deus. Eu quero lembrar a vocês o evangelho que um dia vocês receberam. Permaneçam nesse evangelho. Retenham firme a salvação que um dia vocês professaram. A solução para o povo é o retorno, é voltar para o evangelho. Hoje Deus continua chamando a igreja dele de volta à cruz, de volta ao arrependimento, de volta à simplicidade do evangelho de Jesus, de volta ao verdadeiro evangelho, que é entender que sem Jesus eu não passo de um pecador miserável. Paulo diz: miserável homem que eu sou. Se Paulo era miserável, eu e você somos pior do que miseráveis. Não sei, não tem nem o que dizer. A igreja de Jesus, a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, a igreja que perdeu sua força, quando ela se afastou daquilo que ela deveria permanecer, que era o evangelho simples, as portas do inferno não prevalecerão. Você apenas ouvir o evangelho, ou você vai permanecer no evangelho? Jesus ainda chama homens e mulheres a não apenas frequentar uma igreja, mas viver o evangelho que transforma e muda vidas. É o convite de Jesus para nós nessa noite. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, e se a igreja de Corinto, que estava fluindo nos dons espirituais, estava tão distante do verdadeiro propósito do Senhor, o quanto podemos, Senhor, estar distantes, achando que estamos alinhados com o propósito. Senhor, tem misericórdia de nós como igreja. Pai, obrigado porque o Senhor nos lembra do evangelho que um dia nós ouvimos, recebemos, e que devemos permanecer, Senhor. Pai, se nos afastamos do Teu evangelho, Senhor, nos ajude a voltar.
Nos ajude a nos render de novo. Nos ajude a nos entregarmos de novo. Nos ajude a confessarmos o Senhor de novo. Nos ajude, Senhor, a declarar a nossa miserabilidade diante da Tua graça, da Tua bondade, do Teu perdão, da Tua santidade. Nos ajude, Senhor, a voltarmos para o Evangelho. Pai, nos perdoa, porque como igreja eu creio que perdemos a visão do Evangelho, e por isso o Senhor trouxe essa palavra ao nosso coração essa noite, que o Senhor precisa nos lembrar do Evangelho que nós recebemos, que nós ouvimos. O Senhor quer, Pai, que esse Evangelho volte a ser o centro da nossa vida, em nome de Jesus, Pai, que o nosso coração viva, Senhor, o Evangelho de verdade, em nome de Jesus.